Após grande jogo contra nós nas quartas de final do Campeonato Paulista, será que valeria a pena a diretoria do Corinthians prestar atenção no meio-campista Zé Vitor da Portuguesa? E ainda falando sobre as quartas de final, treinador Dorival Júnior falou sobre as dificuldades e fez questão de exaltar a entrega dos jogadores pela luta até o final da partida. E o meio-campista Matheus Pereira se tornou mais um jogador a integrar o departamento médico nesse início de temporada. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem um like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o vídeo de hoje é um oferecimento do Super App da Gringo. Você já resolveu o seu IPVA 2026? Se ainda não, eu quero apresentar a vocês o Super App da Gringo. Lá você consulta seu IPVA, multas, Renavan, baixa CRLV e também tem a sua CNH digital em mãos de uma forma muito fácil. E o que é melhor, no Super App da Gringo você parcela todos os seus débitos em até 12 vezes no cartão de crédito. Eu vou deixar um link no comentário fixado no vídeo para você baixar o Super App da Gringo, que é o melhor amigo do motorista. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do treinador Dorival Júnior após classificação do Timão para a semifinal do Campeonato Paulista. O Dorival falou das dificuldades, mas fez questão de exaltar a entrega dos jogadores que lutaram até o final da partida. O Corinthians fez um jogo muito difícil contra a Portuguesa no estádio do Canindé, na noite do domingo 22 de fevereiro, jogo único das quartas de final do Campeonato Paulista. Portuguesa que fez um primeiro tempo, digamos assim, de muita pressão, pressionando muito mesmo o Corinthians com muitas dificuldades na partida, uma equipe que não conseguia se encontrar, não conseguia trocar passes. A equipe da Portuguesa teve um pênalti que acabaram desperdiçando e acabaram marcando um belo gol de fora da área com o Zé Vitor após o Ranieri ter tido uma atitude que ninguém entendeu, tentando um chutão que colocou em disputa o André Ramalho com o atacante adversário. A Portuguesa com a vantagem, criava mais situações, o Hugo Souza salvava, e quando o jogo parecia que caminhava para uma eliminação do Corinthians, mais uma vez aconteceu o que nós corintianos sempre esperamos que acontece, e na maioria das vezes acaba acontecendo. O Corinthians empatou no final do jogo, um belo gol do Vitinho, levamos para a decisão de pênaltis, e lá nos pênaltis sabemos que temos o paredão Hugo Souza. Resultado, garantimos a classificação para a semifinal. Após a partida, na entrevista coletiva, o Dorival fez questão de falar das dificuldades, mas absolutamente fez questão ainda mais de falar sobre a entrega dos jogadores, porque ninguém desistiu até o final da partida. Vamos para as palavras do Dorival. Acho que essa palavra, saber sofrer, é relativa. Ninguém quer sofrer. Tínhamos consciência, isso seria um fato em razão, e principalmente do desgaste que tivemos no meio da semana. A equipe da Portuguesa não atuou durante a semana. Se preparou e fez um primeiro tempo brilhante. Tivemos dificuldades em fazer a bola rodar de um lado para o outro. Temos que reconhecer. Tivemos uma equipe que não se entregou, foi vibrante, querendo o resultado. Insistimos até o final da partida, tivemos merecimento para alcançar o nosso gol. Palavras do treinador Dorival Júnior após jogo dificílimo contra a Portuguesa, classificação do Timão para a semifinal do Campeonato Paulista. A minha opinião quanto a essas palavras do Dorival é a seguinte: após a vitória diante do Atlético Paranaense na última quinta-feira, na Arena da Baixada, o Dorival já havia avisado que não sabia como que ele iria montar a equipe, os jogadores que iriam entrar em campo nessa partida decisiva contra a Portuguesa, e o Dorival já previa as dificuldades, principalmente das questões físicas. Só que, na minha visão, além das dificuldades de um Corinthians que jogou contra uma equipe que se preparou a semana inteira, eu acabei percebendo na maioria dos jogadores muitos erros técnicos,
Dessa vez nem dá para culpar as questões táticas. O Dorival, por exemplo, na maioria das vezes nós temos assuntos para falar do Dorival. O Dorival errou isso, errou aquilo, decisão do Dorival de tal forma acabou não sendo a correta. Dessa vez, sinceramente, ao meu ponto de vista, tudo está mais atrelado na questão técnica dos jogadores. Exemplo, o Ranieri. Ninguém entendeu o que ele fez. Ele poderia ter dado uma bicuda para a lateral, para o lado dos torcedores e tirado a bola para o Corinthians se reorganizar na defesa. O Memphis perdeu um gol feito. Guinegão, muito abaixo. O Breno Bidon, voltando de lesão, também não conseguiu ter um bom desempenho. O André, que é um jogador que sempre se sobressai também com muitas dificuldades. O Pedro Raul, que entra no segundo tempo, também não conseguiu ter eficiência, perdendo gols. O Rodrigo Garro não conseguiu ter eficiência. O Vitinho não estava bem na partida, mas acabou sendo o herói nos 90 minutos, para depois o Paredão ser o herói na decisão de pênaltis. Enfim, um Corinthians com muitas dificuldades. Depois de amanhã tem jogo dificílimo contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, e aí o Dorival vai ter que começar a tomar decisões sérias em relação ao Campeonato Brasileiro e agora estando nas decisões do Campeonato Paulista. E agora vamos falar sobre o meio-campista Matheus Pereira, que se tornou mais um jogador a integrar o departamento médico nessa temporada de 2026. O Matheus Pereira acabou se tornando o segundo reforço do Timão nessa temporada de 2026. Veio por empréstimo junto à equipe do Fortaleza, um jogador que veio para cadenciar o meio de campo, marcar e também ajudar na transição ofensiva, um jogador que foi pedido pelo Dorival, e o Matheus Pereira estava conquistando seus espaços, considerado titular por muitos, o Dorival tentando de uma certa forma administrar a quantidade, a carga de minutagens do Matheus Pereira em campo, mas não teve jeito. Um Corinthians que até aqui, com os jogadores tendo lesões musculares, por exemplo, Caio César, lesão muscular, ainda não voltou, Breno Bidon voltou recentemente, Yuri Alberto tratando, e o Matheus Pereira, na vitória diante do Atlético Paranaense, deixou o jogo no segundo tempo, e o jogador está com uma lesão muscular na coxa esquerda. Até o momento, o Corinthians não se pronunciou oficialmente sobre a gravidade da lesão, se de repente é lesão que ele ficará semanas fora, ou de repente pode ser que já na próxima partida ele apareça, mas fato é que o Matheus Pereira está com alguma coisa, porque ele não esteve entre os relacionados na partida contra a Portuguesa, jogo único das quartas de final do Campeonato Paulista. Então, o início de temporada, que parece que já estamos na reta final, de tantas lesões musculares que estão acontecendo, tomara que o Matheus Pereira não tenha tido nada que, de repente, faça com que ele demore para retornar. A minha opinião, quanto ao Matheus Pereira provavelmente estar com lesão muscular na coxa, é a seguinte: mais um atleta a integrar o departamento médico e lesão muscular. É incrível como o Corinthians vem passando apertado nesse início de temporada. O Memphis, por exemplo, demorou para fazer a estreia, o Rodrigo Garro iniciou o ano fazendo cirurgia de punho. Agora as lesões musculares durante jogos. O Breno Bidon ficou 3 partidas fora. O Caio César já vai completar 20 dias que está fora. E Yuri Alberto se machucou recentemente. E agora o Matheus Pereira. E é um momento que as coisas estão afunilando. Decisão no Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, cada jogo é uma decisão. Sabemos da importância de se dedicar ao Campeonato Brasileiro. Por exemplo, quarta-feira tem Campeonato Brasileiro, final de semana tem semifinal de Campeonato Paulista. O que o Dorival vai fazer? Aonde que ele vai poupar? No Campeonato Brasileiro? É difícil. Vai poupar em uma decisão de Campeonato Paulista? Também é difícil. Então, vai ter que saber administrar. Volto a dizer, tomara que esteja tudo bem com o Matheus Pereira, ele possa voltar o quanto antes possível e que essas questões aí de lesões musculares cessem, porque é difícil demais montar uma equipe competitiva com tantos jogadores machucados. E para finalizar esse vídeo de hoje, eu quero falar a vocês sobre o Zé Vitor, já deixando bem explicado que
não tem nenhum tipo de informação de interesse, claro, muito menos de negociação do Corinthians pelo jogador. Quero apenas explanar a vocês o tanto quanto esse jogador chamou atenção nas quartas de final contra o Corinthians pelo Campeonato Paulista. Esse jogador não é difícil de se contratar. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. O Corinthians enfrentou a Portuguesa no jogo das quartas de final do Campeonato Paulista, jogo único no Canindé, uma partida muito difícil. A Portuguesa teve um pênalti, abriu o marcador com o Zé Vitor, um belo chute de fora da área. Alguns contestam o Hugo, mas o erro principal nesse lance foi do Ranieri, que deu um chutão para o ar que até agora ninguém conseguiu entender, somente Deus e ele para explicar aquele lance. Enfim, empatamos no final do jogo, paredão Hugo Souza fez a diferença, Corinthians classificado, Portuguesa eliminado. Alguns jogadores da Portuguesa chamaram a atenção, mas na minha visão, o que mais chamou a atenção é o Zé Vitor, meio-campista de 25 anos da equipe da Portuguesa. O Zé Vitor, que vocês estão vendo aí, ele chegou na equipe da Portuguesa no ano passado. E um detalhe interessante em relação ao Zé Vitor: ele está na Portuguesa por empréstimo. Ele pertence à equipe do Maringá. Vamos lá, características do Zé Vitor. Como eu disse, 25 anos, ele é um meia centralizado, só que marca e pisa muito ao ataque. Tanto é que marcou um gol contra nós. Tem 1,94 m de altura. Ele pertence à equipe do Maringá. Jogador que, para se ter uma noção, ele tem um valor considerado atual de mercado de 100 mil euros. Estamos falando aí algo na casa de 630 mil reais ou algo assim, absolutamente, que o jogador se valorizou. Por que eu estou falando para vocês? É um atleta que, nessas condições, não haveria dificuldades para contratar. O Corinthians ainda está no mercado, precisa de mais um meio-campista. Na minha visão, o Marcelo Paz, comissão técnica, poderia dar uma olhada para esse jogador que chamou muita atenção nesse jogo contra o nosso timão, marcou, atacou, atleta que, na minha visão, seria muito interessante para o Corinthians ter no elenco. Então, estou falando para vocês aqui mais uma questão de opinião. Para mim, o Corinthians deveria ir atrás urgentemente do Zé Vitor. A minha opinião quanto ao Zé Vitor é a seguinte: primeiramente, seria, digamos assim, até não interessante da minha parte se eu estivesse falando aqui para vocês do Zé Vitor somente do jogo contra nós. Jogar contra o Corinthians, todos os jogadores têm muitas inspirações a mais, porque é ali que eles vão aparecer. Eu fiz uma pesquisa sobre o Zé Vitor, vi alguns lances dele, principalmente nesse Campeonato Paulista. É muito bom jogador. Um jogador de bola aérea, 1,94 m de altura, ele toma conta do setor do meio de campo, marca e ataca. Na minha visão, pelas condições, Zé Vitor, por exemplo, me lembra épocas que o Corinthians contratava jogadores como Paulinho, como Ralf, como Chicão, jogadores desconhecidos de equipes do interior de São Paulo. Ao meu ponto de vista, sinceramente, para mim, Zé Vitor urgentemente dentro do Corinthians. O Corinthians deveria ir atrás desse jogador. Principalmente pelas questões da contratação, que eu acredito que seria mais interessante para os representantes do Zé Vitor colocar ele no Corinthians do que propriamente o Corinthians para contratar o jogador. Então, para mim, ao menos dar uma atenção, olhar o atleta, o Corinthians deveria fazer. Volto a dizer a vocês, não tem nada de negociação, eu não tenho nenhuma informação, nem de interesse do Corinthians. Eu estou explanando para vocês, falando sobre o atleta que me chamou muita atenção nessa partida contra nós, nessas quartas de final do Campeonato Paulista. Na minha visão, volto a dizer, estou sendo aqui sincero com vocês, Zé Vitor urgentemente no Corinthians. Um jogador que, para reposição, para elenco, sensacional. Para mim, não sei se isso, claro, se alguém dentro do Corinthians está tendo
a mesma visão. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, palavras do Dorival após classificação do Timão. Matheus Pereira, será que vai demorar para voltar? E o Zé Vitor, meio-campista português, o que vocês acham? Será que a diretoria do Timão deveria ao menos prestar atenção? Também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!